Bernardo do Campo, aliás, vamos falar do estado de São Paulo, né? É que o Davanzo foi presidente da OAB de São Bernardo, tem uma plataforma, tem um nome muito conceituado em toda a região, no estado, mas principalmente São Bernardo do Campo, fez um trabalho importante na subseção da OAB, e a gente destacava aqui ao longo do ano passado, quando lá no início, nas articulações, o Davanzo entrou ali na chapa do Dr. Caio. Poucos acreditavam que o Dr. Caio Augusto pudesse vencer a disputa da OAB São Paulo, até porque o até então presidente Marcos da Costa era candidato à reeleição e tinha aí todo o comando da OAB de São Paulo. E o Davanzo, a gente falava na época que se conseguisse a vitória, seria o advogado do ABC a conseguir hierarquicamente o posto de maior destaque dentro da advocacia aqui no estado de São Paulo. E realmente o Dr. Caio Augusto venceu a eleição, aliás, ganhou até com um número bastante expressivo de votos a eleição, e agora em janeiro desse ano tomou posse o Dr. Caio, novo presidente da OAB São Paulo, Dr. Davanzo, presidente da CAASP, que é a Caixa de Assistência aqui dos Advogados do Estado de São Paulo, tem um trabalho importantíssimo ali no dia a dia da advocacia, e o Davanzo vai trazer as primeiras impressões nesse início de trabalho. Tem um mês já de trabalho, Davanzo, boa noite. Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite, Carlos Carvalho. Minha saudação aqui à Amanda, que colabora com os trabalhos. E gostaria de saudar também o Ayrton Rezende, a Socorro, por manterem esse importante meio de comunicação que traz um jornalismo totalmente diferente dos assuntos não só da nossa região, mas como do nosso país, do nosso estado, do nosso país e também do mundo. Gostaria de cumprimentar todos aqueles que nos assistem nesse momento. Eu estou vendo aqui pelas redes sociais que nos acompanham, a nossa conselheira seccional, Irma Pereira Maceira. Opa. E gostaria de agradecer aos mais de 50 mil advogados e advogadas, não só do ABCDMR, onde fomos muito bem votados, mas também de todo o estado de São Paulo, que no dia 29 de novembro elegeu Caio Augusto Silva dos Santos, o nosso presidente da OAB do estado de São Paulo, bem como a minha pessoa, Davanzo, para a presidência da Caixa de Assistência dos Advogados. E não só a primeira vez que alguém do ABCDMR preside, ocupa um cargo de destaque em São Paulo, mas também é a oportunidade que nós temos 8 conselheiros na região do ABCDMR. Então, temos uma vaga na diretoria e 8 conselheiros. Nós temos 3 representantes de São Bernardo do Campo. Nós temos a doutora Irma, que eu mencionei, que está nos assistindo agora, o doutor Rubens e o doutor Odilon. Nós temos em Santo André o doutor Roberto Gonçalves, o doutor Marcos Cabelo, bem como a doutora Mary Claire. Temos em São Caetano do Sul a doutora Rose Molitor, bem como ainda em Diadema a doutora Rosângela Ferreira da Silva. Então nós temos realmente, a nossa região está muito bem representada. Davanzo, e o que é possível destacar nesse primeiro momento da OAB São Paulo? É claro, uma mudança de gestão, uma mudança de filosofia, mudança na condução do trabalho, mas as primeiras impressões nesse início, diagnóstico, óbvio, quando está longe é possível projetar alguma coisa, mas quando está lá dentro aí consegue ter a situação exatamente, a realidade dos fatos. Qual é o diagnóstico que vocês fizeram e quais são ou já foram as primeiras ações? Nós tivemos poucos dias úteis até agora de gestão, em que pese estejamos já no início de fevereiro, mas uma das propostas, um dos compromissos de campanha da Chapa 11, vencedora agora do nosso presidente Caio, é que, juntamente com a diretoria, com o nosso vice-presidente Ricardo Toledo, que é aqui da capital, bem como a doutora Raquel Preto, que também é a nossa tesoureira também da capital, e temos representando o interior, porque pela primeira vez na história da advocacia paulista, um presidente do estado, ele vem do interior, que é o Caio Augusto. E também o nosso secretário-geral, o Aislan, bem como a Margarete, nossa secretária adjunta. Então, a nossa diretoria da OAB já conseguiu colocar no ar, salvo engano, foi no 15º, 16º dia de gestão, o portal da transparência. Em que pese nós não aceitemos, nós entendemos que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição sui generis, e nós temos alguns pilares que nós devemos, que é a inviolabilidade dos nossos arquivos da advocacia, a indispensabilidade do advogado, da advogada, mas a independência. Nós precisamos ser independentes. Então, nós entendemos que não devemos sofrer nenhum tipo de controle
externo, sob pena de perder essa independência, porque nos momentos em que o país passa por qualquer movimento, está exatamente a esperança na Ordem dos Advogados do Brasil, tanto que é uma das instituições mais bem reconhecida pela sociedade, pela população. É a voz do cidadão, a Ordem dos Advogados do Brasil. Em que pese, então, nós entendamos que não temos que ter nenhum tipo de controle externo, mas nós vivemos num mundo moderno, a nossa chapa chamava Coragem e Inovação, nós tivemos coragem e já inovamos de colocar no ar o nosso portal de transparência. E nós temos 239 subseções no estado de São Paulo. E nós estamos no momento das posses, então temos muitas solenidades de posse todo dia. Agora mesmo o nosso secretário-geral da CAASP, como eu tinha o compromisso aqui, ele está lá em Barretos representando a Caixa de Assistência dos Advogados, junto com o nosso presidente Caio, que está lá em Barretos, solenidade de posse. Nós também temos que entender que o estado de São Paulo ele é muito forte, ele é muito grande, está aqui a maioria da classe dos advogados e das advogadas, e que nós precisamos, por consequência, ter maior representatividade nacional. E nós também acabamos participando, toda a nossa diretoria, os nossos conselheiros, Fernando Freire, os nossos conselheiros federais, Alexandre Gozuco, e eu também, nós indo nas posses dos conselhos seccionais. E uma surpresa, as pessoas falam, poxa, São Paulo está mais ativo, o estado de São Paulo participando da advocacia no âmbito nacional, e não só mais ativo, uma coisa que se reclama muito de São Paulo, isso não estou fazendo crítica às gestões anteriores, isso é algo que tem com relação a São Paulo, eu acredito que também exista na própria Câmara, lá no Senado, no Congresso, a questão de que São Paulo se acha superior às demais regiões do país, aos demais estados do país, e nós, como aqui, somos da Grande São Paulo, nosso presidente Caio do interior, nós temos um jeito assim mais matuto, mais humano de ser, e nós estamos percebendo que está sendo muito importante e conquistando bons espaços que ao longo aí dos próximos dias, essa semana nós já tivemos, por exemplo, São Paulo vai ter a presidência, já foi baixada a portaria, da Comissão Nacional de Prerrogativas. Vai caber a São Paulo o doutor Alexandre Gozuco. Nós também já temos a vice-presidência da mulher advogada no âmbito nacional, que é a doutora Alice Bianchini, que é a nossa conselheira federal também, e hoje nós sabemos a importância que é esse tema relacionado à mulher. Então, a mulher advogada, nós vamos ter a vice-presidência, que é a esposa, inclusive, do nosso deputado federal, Luiz Flávio Gomes, que também ganhou as eleições. Então, nós temos tendo várias atividades que não só de gestão, né? Mas na Ordem dos Advogados do Brasil, como o Caio já era o secretário-geral na última gestão, bem como o Ricardo Toledo já era tesoureiro, a parte da OAB, até que é algo que eles já estão um pouco mais acostumados. O que difere um pouquinho na Caixa de Assistência dos Advogados. Nós somos em 10 diretores, nós temos a Aline Favro, nossa vice-presidente, nós temos o Antônio Ricardo, nosso secretário-geral, a Aline é de Bariri, o Antônio Ricardo de Jabaquara. É engraçado que a nossa composição, por exemplo, na CASP, são 5 homens e 5 mulheres. E todas as regiões pulverizou, bem representadas, né? Então nós temos como nossa secretária adjunta a Paula Fernandes, nós temos como o nosso tesoureiro o Rodrigo Canelas, a Paula Fernandes é de Guarulhos, o Rodrigo Canelas de São José dos Campos, e temos mais 5 diretores adjuntos. Nós temos a Thaís, que é da região de Ribeirão Preto, o Leandro Nava, que faz parte do Jovem Advogado, já presidiu a comissão do Jovem Advogado também aqui da nossa capital. Nós temos a Andréia Regina Gomes, que é do Ipiranga, e nós temos também a Raquel Tamacia, que é representando Campinas, e da parte do litoral, Roberto Araújo. Nós, todos, desses 10, 7 já presidiram subseção, 5 já foram conselheiros. Então nós temos experiência de Ordem dos Advogados do Brasil. Nós sabemos a necessidade dos diretores das subseções, nós sabemos da necessidade de cada advogado, nós estamos acostumados. Mas a Caixa de Assistência é outra natureza, um braço assistencial da advocacia, então é algo totalmente diferente para nós, e nós estamos lá diuturnamente conseguindo entender e desejando colocar em prática em breve várias melhorias para a classe.
Carlos Carvalho. Boa noite, doutor Davanzo, bem-vindo aqui ao RDTV. Muito obrigado. Mas nesse pouco tempo já deu para sentir o que está mais urgente para a mudança na CASP, o que precisa logo de cara ser revisto, mesmo ainda tateando as coisas, deu para sentir alguma coisa mais urgente? Para o nosso público até poder entender e se familiarizar, né? Tem a Ordem dos Advogados do Brasil e tem a Caixa de Assistência. Então, na Caixa de Assistência, nós cuidamos. Nós cuidamos da parte de... Nós temos livrarias, dezenas de livrarias em todo o estado. Dezenas de consultórios odontológicos próprios em todo o estado. Temos também dezenas de farmácias em todo o estado. Então, o advogado e advogados e seus familiares, eles podem fazer tratamento odontológico com preço bem reduzido, assim como também comprar livros, bem como remédios farmacêuticos. A diferença é gritante, realmente os remédios a preço de custo, a CASP não tem lucro, e nós temos a Comissão de Esportes, que é muito importante dentro da Caixa de Assistência, mas nós temos um item que eu entendo que não é problema só da advocacia, é no âmbito nacional, porque nós temos o CASP Shop, onde temos vários produtos que as pessoas, nós temos vários parceiros, podem os advogados e advogadas adquirirem com um custo bem baixo, mas eu acho que nós temos um ponto que é mais crítico, que eu acho que é uma questão nacional, e nós temos o desafio de resolver internamente, que é relacionado aos planos de saúde. Nós sabemos que existe uma reclamação, né, muito grande com relação às questões de plano de saúde, e nós temos esse desafio, estamos estudando fórmulas, não só para reduzir o custo para cada advogado e seus familiares, do valor do plano de saúde, bem como melhorar o atendimento. E a gente entende que também nós temos que trabalhar de forma preventiva, porque tem muitas pessoas que elas às vezes ficam doentes. Imagina, o advogado ele vive... Imagina um dia que nem hoje. Eu tive na posse de Roraima, recebi do presidente da Caixa lá, o Ronald, agora há pouco no WhatsApp, o Roraima está com 51 graus. Então imagina um advogado hoje, dentro do escritório, com calor, ele tivesse ar-condicionado. Né? Sai aquele choque térmico, comendo, é prazo, é cliente, tal. Então, nós temos que cuidar da saúde. Por isso que nós queremos incentivar também o esporte, o lazer, a cultura, a música, atividades para os profissionais da advocacia, para que eles não passem por momentos de depressão, porque nós temos lá o nosso setor de benefícios. Então, o advogado que estiver adimplente e for estiver numa situação de carência, nós temos vários benefícios que nós concedemos, seja remédio, auxílio, vários tipos de auxílios. Né? E nós queremos que os advogados eles sejam tão felizes que não necessitem. Queremos diminuir a quantidade de pessoas... Para ter uma ideia, como é que funciona hoje o plano de saúde, o convênio médico do advogado, e o que é possível projetar aí, vislumbrar? A gente sabe que ainda está em estudo, mas o que é possível avançar? Qual que é a maior carência hoje? É que hoje o que a gente pôde perceber nas análises iniciais é que a sinistralidade dos planos de saúde, dos planos que existem lá, são altos. Então, o que faz com que o valor acabe crescendo muito. Exatamente porque a nossa profissão é uma profissão de tensão, é uma profissão de emoção. O advogado, por exemplo, eu sou filho, né? O meu pai, comerciante, vendia bala, bombom, chiclete, sorvete, juntamente com a minha família, minha mãe, Dirce, meu pai Oswaldo, minhas irmãs, a Márcia, a Cláudia, nós trabalhávamos no comércio, vendendo artigos de festa. A pessoa ia lá feliz comprar, olha, vai ser aniversário de 1 aninho da minha filha, nós vamos casar, queremos lembrancinha do casamento, é coisa gostosa, as pessoas estão com calor, vou chupar um sorvete, ai que chocolate gostoso. A advocacia não é isso. O advogado ele lida e às vezes, muitas vezes o cliente ele vem, o cliente ele vem numa carga, numa energia, numa tensão, tentando inverter responsabilidade. Outro dia mesmo um cliente falou assim, doutor, onde foi que o senhor errou? Eu falei, não fui eu que errei. Todo esse processo que você existe foi no momento que você escolheu a pessoa errada para casar, não foi eu que... Não. Aí caiu a ficha dele, mas eu tive uma resposta para ele e coloquei que ele refletisse que não era a advocacia o problema, mas sim o problema que ele entrou e que nós íamos achar a solução. Ele contratou para dar seguimento no processo, mas naquele momento ele estava tenso. Eu tenho um exemplo também muito interessante, uma senhora ligou uma vez no escritório, primeira semana da nossa recepcionista, e falou horrores de mim. Horrores. Horrores.
E aí eu falei, não é possível, eu liguei para ela, eu falei, eu vou ligar para ela, mas por que a mulher está nervosa? Eu falei, vamos ver se ela nos contratou como assistente de acusação porque mataram num acidente de trânsito o filho dela. Sim. Naquele dia estava fazendo aniversário de 1 ano. Aí eu liguei para ela, falei, passa aqui para tomar um café. Ai, estou indo, chegou lá, beijo, abraço, só não trouxe bolo porque não estava... Ou seja, mas ela estava tensa. Então a advocacia sofre. E a função da Caixa de Assistência dos Advogados é exatamente fazer com que os nossos profissionais, eles não vivam de forma tensa, eles tenham qualidade de vida. Essa é exatamente a nossa finalidade, nossa função, ou seja, nosso compromisso. Todos os problemas que nós vivemos no dia a dia, os advogados também sofrem, só que vocês podem de alguma forma... cada um tem um parâmetro. Bastante. Cada um tem um parâmetro. Nós jornalistas, por exemplo, também não tem os nossos sofrimentos, as questões psicológicas e tudo mais. Mas meio no geral, né? Os problemas de estresse, sedentarismo, pela falta de tempo de fazer exercício e tudo mais, e a própria questão do plano de saúde, os preços que são pagos, o atendimento que é ruim, que a gente recebe reclamação aqui de pessoas comuns do seu plano de saúde, imagina os advogados. Se os advogados estão reclamando, imagina as outras pessoas. Então, pelo menos vocês vão tentar, de algum modo, amenizar isso para gastar menos com esse negócio de plano de saúde, ter um melhor atendimento, mas principalmente dar uma melhor qualidade de vida para esse profissional. Tentar cuidar num âmbito muito maior do que a princípio seria a responsabilidade do CASP. Seria mais ou menos isso, né? Isso. E eu vou mais fundo, nós vamos tentar não, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Você vai ver que no final da gestão, nós vamos entregar um plano de saúde com valor bem mais reduzido, com uma rede de atendimento mais ampliada para toda a advocacia. E até... o plano de saúde é uma questão, mas nós queremos que os advogados e seus familiares até efetuem os pagamentos dos seus planos e não usem. Essa é a finalidade. Ideal. Porque se não usar, tem a questão da sinistralidade que vai ser baixa, por consequência não tem aumento, tem correção e por consequência reduz dramaticamente o preço. Só para ter uma ideia, está na pasta nossa da CASP, da Caixa de Assistência, nós participamos inclusive no começo do ano dos Jogos de Verão lá, nacional das Caixas de Assistência, que foi em Alagoas. Então, nós estamos constantemente participando de várias práticas esportivas. Mas nós temos o campeonato de futebol. Das subseções, é o maior campeonato de uma classe de todo mundo. É a da advocacia. Nós temos o campeonato de futebol. Só para ter uma ideia, grandes árbitros de futebol que apitam hoje, né, nós vimos árbitros que, apitando a copinha, que apitam o campeonato da OAB. Final, no Pacaembu, na Rua Javari, no Campo do Nacional, no 1º de maio, como foi recentemente. Então nós temos um campeonato organizado. E de repente a pessoa fala assim, está preocupado com o futebol? Não, nós estamos preocupados com a qualidade de vida do profissional, que a partir daí ele não vai precisar buscar benefícios na Caixa de Assistência, ele não vai precisar do plano de saúde. Até aquilo que a gente falamos ontem na entrevista com o Maranhão, Leandro, de que cada real investido na questão de esportes, na questão de cultura, você reduz os gastos futuros na saúde. É uma conta bem simples, é saúde preventiva, só que no caso do âmbito mais geral, vamos colocar assim, a gente não vê gastos no esporte, investimentos no esporte, como investimento de saúde preventiva. A gente só vê investimento de esporte, como se fosse questão de alto rendimento, para os atletas que vão para Olimpíadas, Mundiais e tudo mais. Mas tem a ver com saúde. E o que está acontecendo na advocacia nada mais é que um espelho que acontece na sociedade. Quanto mais você investe em prática esportiva, prática cultural, porque aí você cuida da mente, menos você gasta no futuro com prática de saúde. E até para quem está com problema de saúde, Carlos Carvalho, desculpa até interromper, sim? Nós podemos ter meios de dizer o seguinte, olha, você está com certa dificuldade, olha, mas nós queremos que você vá lá, porque às vezes a pessoa eu estou com depressão, mas tudo bem, nós vamos reduzir o preço do teu plano de saúde. Isso daí quem tem que fazer, lógico, são os operadores, mas a função do gestor é exatamente levar ideias para que seja aplicada na prática. Se você andar 1 quilômetro por dia, você vai ter uma redução. Se fizer um exame preventivo a cada X tempo, você tem uma redução de preço. Então nós temos alternativa, nós temos tecnologia que dá para acompanhar. Hoje eu fiquei espantado que eu troquei de aparelho de celular no final do ano, de pegar o velho aparelho e perceber que ele tem todos, sem eu ter ativado nenhum aplicativo, ele tem
toda a quilometragem que eu andei a cada dia do ano passado. É algo assim. Então nós temos, através da tecnologia, nós levarmos maior qualidade às pessoas e, por consequência, redução de custo e melhora de vida também. Ó, só atualizar com quem está nos acompanhando, a gente tem muita questão aqui, eu sei que o relógio é implacável. Rosana Petersen, obrigado. Tereza Marano, César Marquezine, Marcos Savoy, nosso colega jornalista, grande abraço. Vanessa Bonfim, lá de Mauá, foi candidata a deputada estadual, representando as mulheres. Um abraço, Vanessa. Doutor Elias de Paiva, mandando um abraço para o Davanzo. Doutora Lídia Porfírio, também, que foi candidata a presidente do OAB em São Bernardo. Doutora Lídia, um abraço. Foi vice também na gestão do Davanzo, na subseção de São Bernardo. Davanzo, alguns temas da atualidade, e a gente sabe que muitos deles, a OAB também tem uma participação efetiva no debate, na reflexão e até na própria formação da opinião. Até queria começar pela questão da justiça do trabalho. Foi um tema logo no começo do ano que ganhou repercussão. O presidente Jair Bolsonaro, numa entrevista ao SBT, se não me falha a memória, chegou a cogitar a possibilidade de acabar a justiça do trabalho e chegou a colocar em xeque a própria funcionalidade. Olha, tem outros países no mundo que não tem justiça do trabalho e tudo caminha muito bem. Dali para frente, vários movimentos foram feitos, alguns muito pontuais, destacando a importância da justiça do trabalho, e a própria OAB também fez essa discussão. Qual que é a visão da OAB em relação à justiça do trabalho? Nós tivemos, início de gestão, aliás, nossa primeira aparição pública dos diretores seccionais foi exatamente numa audiência pública que nós realizamos. Antes da audiência pública, nós fizemos uma reunião com as lideranças da advocacia, embora fosse aberta para quem quisesse, relacionada exatamente a esse tema que foi ventilada, né, a possibilidade pelo presidente da República com relação à extinção da Justiça do Trabalho. Então, houve, naquele evento que nós realizamos, na nossa sede da OAB de São Paulo, presidida pelo nosso querido presidente, Dr. Caio Augusto, uma posição unânime da advocacia no sentido de que a manutenção da Justiça do Trabalho ela é necessária. E depois disso nós tivemos uma audiência pública onde nós encaminhamos algumas normas, algumas resoluções, alguns entendimentos dos especialistas na área com relação a umas premissas com relação ao direito trabalhista. Então, a posição da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo é no sentido, isso não é da diretoria, nós fizemos isso de forma pública, tanto num grupo mais fechado e depois num grupo aberto, é no sentido de que nós, de 1942 para cá, nós tivemos muitos avanços, muitas conquistas. É bem verdade que a reforma era até necessária com relação a alguns pontos, né? Alguns pontos realmente que a gente sempre tem que melhorar, o mundo é dinâmico, o mundo está evoluindo, então melhorar algum tipo de negociação, mas que a justiça do trabalho é essencial para haver o equilíbrio entre o empregador e o empregado. Até pouco tempo atrás, a questão de desburocratizar as questões tanto de empresas para conseguir se instalar em determinados locais e tudo mais, sempre era colocado na roda das conversas, mas nada se avançava. E eu comecei a perceber que eles colocaram de lado essa questão da burocracia e colocaram a questão da judicialização, de tentar acabar com a judicialização de algum modo. Lógico, a gente pode tentar repensar de vários modos, maneiras mais fáceis de conseguir fazer a justiça do trabalho, por exemplo, ou outras áreas na justiça, mas você vê que de algum modo nos últimos anos estão tentando minar o trabalho que os advogados estão fazendo, principalmente levando em conta que a participação da OAB aumentou e muito nos últimos 10 anos na questão política do Brasil. Quando eu digo questão política, não é que a OAB entrou como partido político, mas da OAB se meter, está acontecendo isso de errado, a gente precisa ver, a gente precisa denunciar, a gente precisa verificar se tem alguma coisa mesmo de errado com essa situação. Você acha que estão querendo minar a força dos advogados no Brasil? Não, no sentido da advocacia em geral, não acredito, mesmo porque o advogado é indispensável, está na Constituição, a administração da justiça. E realmente, com relação à desburocratização, o advogado, a advogada, nós somos os primeiros juízes da causa. Quando a pessoa vem, e eu confesso que a maioria, boa parte dos casos que foram apresentados no nosso escritório, por exemplo, nós conseguimos resolver
sem haver necessidade de ingresso de ajuizar uma ação. E nós temos que buscar, sim, meios de soluções de conflitos. Nós tivemos, antes de ontem, a abertura do ano judiciário no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E os números são alarmantes. É algo assim, a quantidade de processos que são julgados no Estado de São Paulo, no nosso país, quantidade chega a ser assustadora e subhumana, inclusive perto do nosso corpo humano, dos juízes, magistrados e também dos servidores da justiça, dá conta da quantidade de processos. Lógico que nós temos que buscar meios de soluções de conflitos, mas eu não vejo que essa questão esteja relacionada não a terminar com a advocacia, mas sim alguns interesses de alguns grupos econômicos. Por exemplo, a parte houve um movimento muito forte dos banqueiros, sim, em prejuízo dos bancários, né? E eles estavam mais organizados e passaram vários projetos que a gente entende que não seriam justos, né? Nós temos, então, várias áreas que se organizaram, o poder econômico, né, que consegue eleger o seu candidato, que leva o projeto, que consegue levar adiante, que acaba sendo aprovado, em prejuízo do trabalhador, mas não como sendo diretamente algo para diminuir a advocacia. Mesmo porque, se nós formos analisar, nós somos 500 mil de pessoas, mais de 500 mil, só aqui em São Paulo nós estamos na inscrição 420 e poucos mil, se formos analisar ativo, dá aproximadamente 300 mil, né, profissionais, e a gente sabe, basta fazer uma pesquisa aí, a advocacia ela é respeitada e eu acredito que nada vai calar a voz da advocacia nesse país, muito pelo contrário. Eu acho que nesses 10 anos, Carlos Carvalho, eu acho que nós deixamos de falar muito mais coisas do que deveríamos ter feito. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que nós temos que participar mais, reclamar mais, né? O advogado é aquele que se inconforma, que se insurge. É lógico que nós temos interesses, não são nem interesses. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é apartidária. Ela tem que cuidar, né, do todo. E nós temos dentro dos conselhos, das diretorias, assim como tem um que torce para o São Paulo como eu, outro para o Corinthians, Palmeiras, do Santos, né, que outros não têm time, a mesma coisa do ponto de vista de ideologia, né? Então nós temos que entender o todo, né? Nós temos que respeitar o todo. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil tem que se manifestar, tanto que naquele momento que nós tivemos esses debates relacionados à extinção ou não da Justiça do Trabalho, nós, naquele momento, falamos, independente da posição das demais seccionais do país, bem como do Conselho Federal, porque a eleição foi quinta-feira da semana passada, nós tivemos lá, inclusive, nós tivemos os 21, são 6 conselheiros federais, sim, são 10 diretores de caixa e 5 da OAB, nós tivemos os 21 lá representando o Estado de São Paulo, então a eleição acabou de acontecer. Então nós não sabíamos ainda quem tinha uma previsão, né, que foi o presidente Felipe Santa Cruz, que acabou sendo eleito, mas não tinha definido, mas naquele momento inicial, no início de janeiro, a OAB de São Paulo já tinha se posicionado o seguinte: independente da posição das demais seccionais, dos demais estados, e bem como do Conselho Federal, nós vamos nos posicionar de forma veemente contrária à extinção da Justiça do Trabalho. Rapidamente, reforma da Previdência, Davanço. Reforma da Previdência, inclusive, um dos detalhes interessantes. Nós baixamos poucas portarias, o nosso presidente Caio, né, da OAB de São Paulo, poucas comissões. Uma das comissões que nós já baixamos portaria exatamente é a Comissão de Direito Previdenciário, porque nós entendemos que é uma questão de prioridade. Inclusive, gostaria de dizer para todos os nossos colegas, nossos amigos, advogados e advogadas, em especial da nossa região aqui, que terão espaço sim e vão ocupar espaço conosco na capital de São Paulo, tanto na Caixa de Assistência, que nós temos lacamas, temos várias atividades, como também na OAB, e nós demos prioridade exatamente, uma das comissões, além das essenciais, que é ética, que é prerrogativas, nós demos prioridade à nomeação exatamente da nossa comissão do direito previdenciário, para que possa exatamente analisar essas questões. A reforma da Previdência ela é necessária, né? E a advocacia precisa, quando eu falei até que não muito, a Ordem dos Advogados deveria ter ser aprofundado mais com relação à reforma
trabalhista que houve. Eu acho que vários pontos ali que passaram, eu acho que se a Advocacia Nacional tivesse mais unida, tivesse mais atuante, talvez não teria passado. E nós não queremos cometer o mesmo erro agora, que nós estamos à frente da maior seccional do país, que é do Estado de São Paulo, juntamente com toda a nossa diretoria, de cometer o mesmo com relação à reforma previdenciária. É que muda literalmente a vida de vocês, né? Que dos especialistas na área previdenciária, na área trabalhista, muda literalmente qualquer mudança de lei gigantesca. Como pintou com a trabalhista e deve pintar agora com a previdenciária. Mas se mudar a vida do advogado, não tem problema. O que não pode é mudar a vida do cidadão para pior. Então, o advogado a advocacia é a voz da sociedade, é a voz do cidadão. Na verdade, essa a nossa preocupação maior. Estava acompanhando hoje, Carlos Carvalho, trecho da coletiva do deputado, presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, estava junto com o Rodrigo Garcia, com o João Dória, e até uma das perguntas dos jornalistas foi essa: olha, qual que é a temperatura do Congresso? E o Rodrigo deu uma resposta que eu acho que é muito plausível. Ele falou: olha, a gente só pode falar da temperatura quando chegar a proposta concreta. Até hoje a reforma da Previdência não avançou porque a gente nunca debateu uma proposta concreta. Era sempre balão de ensaio, olha, vai ser assim, vai ser assado. No governo do presidente Michel Temer foi assim, o tempo inteiro você foi ali com simulacros, com balão de ensaio, vai ser assim, vai ser assado, o Congresso vai aprovar assim. Ou pequenas mudanças, como aconteceu no governo Dilma, por exemplo. E agora da mesma forma, o presidente da República, Jair Bolsonaro, está internado no Hospital Albert Einstein. Aliás, hoje, graças a Deus, melhorou um pouco o quadro de saúde, melhorou da pneumonia, já tirou uma sonda que fazia a questão dos nutrientes, está começando a ingerir os alimentos de uma forma bastante paulatina. Mas o Rodrigo Maia falava exatamente isso. Tem que esperar qual que vai ser o aval, porque tem 2, 3 possibilidades prontas lá pela equipe econômica do governo, pela equipe comandada pelo ministro Paulo Guedes, para saber qual vai ser a proposta que foi vazada para a imprensa, homem e mulher de 65 anos. E o próprio Bolsonaro já tinha dito em entrevista que seriam idades diferentes, mulher um pouco menos. Mas enfim, agora tem a previsão que no dia 20 de fevereiro, todos os governadores do Brasil vão até Brasília para justamente ter uma proposta oficial a ser apresentada. Aí sim, a partir dessa proposta oficial, a gente conseguir discutir o que é bom e o que não é bom, né, Davanço? E até gostaria de deixar um registro aqui. O nosso presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário, a portaria foi baixada essa semana, é o professor Sodero, conhecidíssimo, ele é lá da região do Vale Paraíba, renomado, e aqui de Santo André, doutora Adriana Bramante, que é a nossa vice-presidente de Direito Previdenciário, e temos aqui também... Ela está como vice-presidente? Vice-presidente dessa importante comissão de Direito Previdenciário. Então vamos Nós temos a Fabíola Xericone, que fez um excelente trabalho como presidente da Comissão de Direito Previdenciário em São Bernardo, que até então não existia, ela realmente, porque tem comissões às vezes que não tem muitos membros, ela realmente agitou, vai participar conosco lá da Comissão da Previdência, bem como o doutor João Alexandre Abreu, que é da região aqui do Ipiranga, tem bastante relacionamento também aqui em São Caetano. Então, nossa região está forte nessa Comissão de Direito Previdenciário. Legal. Davanço, eu tenho uma notícia aqui extraordinária, Carlos Carvalho, por isso, para você que está em casa, está vendo que eu não estou parando de olhar aqui o celular, além de ver a interação de vocês. Eu estou em contato e quero agradecer mais uma vez a secretária de Saúde de São Caetano do Sul, Regina Maura, aliás, sempre muito atenta aqui às atualizações. Ontem abriu espaço lá, deu entrevista, falou sobre o caso do Givanilson dos Santos. E o Givanilson dos Santos, Davanço, é aquele rapaz que lamentavelmente matou com 21 facadas a namorada em São Caetano no sábado. Ele ficou internado porque, ao desferir os golpes contra a namorada, ele também acabou se ferindo no abdômen. Deu entrada na madrugada de domingo no Complexo Maria Braida, em São Caetano, fez uma cirurgia, estava muito perto de receber alta já, e no dia de ontem acabou logo cedo pulando do 4º andar ali do hospital, mesmo com escolta, os policiais não viram, aliás, a gente noticiou, a PM está abrindo sindicância para apurar aí o procedimento desses dois policiais, ele está inconsciente, está na UTI, só que agora acabo de receber a notícia que conseguiram uma transferência. Então ele vai vir aqui para o CHM em Santo André. O Givanilson já vai entrar na ambulância daqui a alguns minutinhos. A gente até vai ver se quando acabar aqui nós vamos fazer o registro no CHM. Então vai ser transferido o Givanilson, saindo de São Caetano, vai dar entrada aqui no CHM em Santo André para ter aí a continuidade do seu tratamento e, obviamente, vai para trás das grades depois. Mas toco nesse assunto, Davanço, para a gente falar sobre a questão do feminicídio.
que foi, aliás, a natureza deste crime, que foi protocolada lá no registro, na ocorrência da polícia, como feminicídio. A gente teve no domingo a médica cubana que foi morta com uma chave de fenda em Mauá, vários casos. Como é que a OAB tem tratado esse número que assusta, que cresce a cada dia, a questão do feminicídio aqui no Brasil? Inclusive, as nossas comissões das mulheres advogadas, elas estão com um foco bastante direto nessa questão, não só do homicídio em especial, mas também com relação a qualquer tipo de violência que seja contra as mulheres. Eu, na verdade, não tenho irmã, tenho 2 irmãs, eu ainda tenho mãe viva, tenho sogra, eu não tenho filho, tenho filhas, tenho 3 filhas, tenho esposa, então a gente sabe a importância que é no caso da proteção com relação à mulher, e é muito lamentável, é triste a gente ver que no início do ano aí era 3, 4 por dia casos de feminicídio. Eu gosto sempre também de fazer a colocação seguinte, nem toda morte de mulher está relacionada a feminicídio. Matar alguém a pena de 6 a 20. Só que existem algumas situações que nós denominamos juridicamente qualificadoras, que qualificam o crime e tornam o crime mais grave. E essa pena de 6 a 20, a pessoa cumprindo 1/6, 1/3, já tem benefícios da pena. O lapso temporal a ser cumprido é pequeno. Já no caso, quando o crime é qualificado, motivo torpe, por surpresa, por asfixia meio cruel, tem várias... E dentre eles agora, é recente, a questão do feminicídio, a pena passa a ser de 12 a 30, e não é para ter benefício 1/6, 1/3. É de 2/5 a 2/5. Então significa, se for condenado a 15 anos, a pessoa vai ter que cumprir realmente mais de 10. Não é algo assim, cumpriu um pouquinho, já vai sair, muito mais de 10. Então, a lei hoje ela está bem rigorosa nesse sentido. Mas é importante sempre fazer o registro, porque não é o simples fato da morte de uma mulher, que é feminicídio, mas que tem que ter no ambiente familiar, pode ser no ambiente familiar, ou que a morte seja em razão de ser mulher, né? Por causa dessa característica feminina. Seria até um assunto para a CASP também, de pensar nessa questão mais detalhada da mulher. Eu sei que tem a Comissão da Mulher na OAB, mas que a CASP, já que cuida também da questão de saúde mental, que acaba correndo nas questões de violência contra a mulher e tudo mais, tentar fazer um trabalho maior para as mulheres advogadas também em relação a isso? Nós tivemos, eu lembro até um período que eu tive aqui no RD Repórter, porque era muito triste. Eu lembro que eu falei numa das entrevistas que a cada 6 meses tinha um advogado ou uma advogada se suicidando. Caramba. Aqui na região, não estou falando no país, não. Na região. Então, lógico, a CASP, nós temos que estar envolvidos nessa questão, tanto que hoje eu vim da CASP, passei no escritório rapidinho, fiquei na CASP desde a primeira hora e saí, passei no escritório e vim direto para cá. Nós estávamos falando de criar mais meios esportivos, por exemplo, para a mulher. Porque o homem ainda ele tem várias práticas esportivas, né? Hoje, na praia, outro dia eu estava vendo um monte de mulher com os meninos tocando lá e tal, de cabeça. Era algo muito legal, você perceber que as mulheres estão praticando futebol, mas nós temos várias outras atividades, né? Tipo o vôlei, o basquete. Então, nós temos que fazer com que as mulheres participem realmente, que elas tenham mais atividades, né? Para que melhorem, por consequência, a qualidade de vida. Davanzo, eu sei que a gente ainda tem muito assunto, mas o Davanzo vai voltar aqui oportunamente, não só para atualizar, e a gente vai acompanhar muito de perto esse dia a dia da CASP, mas também um tema muito importante, eu sei que o Davanzo, até pela experiência do dia a dia, está muito envolvido na legislação. Queria até depois repercutir contigo, Davanzo, sobre o anúncio do ministro Sérgio Moro, esse pacote, esse projeto de lei anticrime. Aliás, quando o Moro foi nomeado, eu me recordo que a gente fez uma live direto lá do teu escritório falando dos impactos disso. Então nós vamos ter um momento específico só para falar aqui sobre o andamento. O próprio Rodrigo Maia falava hoje que pela ordem vai ser primeiro a tramitação da reforma da Previdência, agora até o meio do ano para ser aprovada, e num segundo momento vai tramitar, claro que no primeiro momento é nas comissões, o projeto que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro no início da semana. Topa voltar, Davanzo, para falar sobre isso? É sempre um prazer, sempre uma felicidade estar aqui, porque repercute. A gente sabe que realmente
estar aqui, pela audiência, não só no próprio momento, né, que está sendo passando o programa ao vivo, mas a gente sabe que muitas pessoas, elas acompanham pelas redes sociais, e há uma grande repercussão, e é importante. Eu fiquei muito feliz agora há pouco, né, é triste pela notícia, e feliz que foi falado aqui. Eu falei, olha, infelizmente o rapaz lá, o autor do feminicídio, está sendo transferido, daqui a pouco nós vamos acompanhar. É algo que a gente consegue, parece que nós como população, como sociedade, parece que nós estamos dentro da notícia, interagindo, né? Carlos Carvalho, Leandro Amaral e toda a equipe do RD TV. E falando disso, deixa eu mandar um abraço, aí o pessoal vai me puxar a orelha. Ó, Lídia Porfírio está falando, muito conhecimento tem nosso presidente da Avanzo sobre o assunto do feminicídio. Ana Paula Brasil também está aqui conosco. César de Carvalho, lá de Ribeirão Pires, aliás, faz tempo que eu não falo com o César. Um abraço. Nosso homem da ética. Está mandando parabéns, está falando que está assistindo você lá de Ribeirão Pires, viu? Legal. Nininho, Elias, eu citei, Vanessa, o pessoal nos acompanhando aqui. Davanzo, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu sei da correria no dia a dia, sei dos compromissos, desmarcou a agenda, remanejou para estar aqui conosco, para atualizar. E, aliás, é muito importante, a gente cobrar isso, não só essa atenção com o Repórter Diário, mas com todos os meios de comunicação. E o Davanzo sempre faz isso de uma forma muito frequente, atualizando as informações. Também na rede social do Davanzo, você acompanha lá no Facebook. Um dia está em Roraima, eu falei, ele virou presidente da CAASP, como é que está isso? E justamente ele teve a oportunidade de reiterar aqui que faz parte também desse novo formato para que São Paulo tenha conexão, tenha interação com a CAASP, com os advogados, as subseções e as próprias seccionais dos outros estados, porque a OAB é importante, é um corpo, cada um tem sua parte, mas não adianta nada o estado de São Paulo andar e avançar numa discussão se outras partes não evoluírem. E até para fazer um intercâmbio de políticas importantes, de ações importantes. Por isso, Davanzo, obrigado pela gentileza. Fica à vontade para suas considerações finais. Eu quem agradeço, Leandro Amaral, Carlos Carvalho. Eu gostaria, não sei se para responder, dá tempo de... Claro! A pergunta do Marcos Savoy, claro, que ele fez. Claro! Né? O Marcos Savoy está fazendo a pergunta relacionada à manifestação... A manifestação do presidente nacional. É verdade. Tinham duas perguntas, né, dele. Dele? Não, mas tudo bem, vamos lá. Não, pode faça favor, Davanzo. Primeira questão, existe uma... Eu estou vendo nas redes sociais aí bombando, né, que o nosso presidente eleito na quinta-feira, que tomou posse na sexta-feira, teria dado uma entrevista na Folha de São Paulo e nessa entrevista, repercutida aí bastante inclusive pelas rádios e tal, teria menção ao fato de que ele teria tendência petista ou que seria a favor da extinção da Lava Jato ou coisa que ocorre. Primeiro, pela entrevista, dá para perceber que são textos que estão extraídos, eu não sei em qual contexto, porque às vezes você pode pensar uma menção que está num contexto geral. Então, nós tivemos na abertura do ano do Tribunal de Justiça, o nosso presidente Caio teve a palavra e foi aplaudidíssimo. Posteriormente, teve magistrado que precisava ir embora, que passou, que me conhece, que falou assim, Davanzo, manda um abraço para o Caio, que discurso, que equilíbrio, que exemplo, que conteúdo, olha, parabeniza ele. Tá inclusive no meu Facebook, né, Davanzo Luiz Ricardo, quem quiser ver o discurso dele. Então, é lógico que um presidente, ele, pessoal, às vezes a forma de poder se manifestar. Mas alguém é a favor da corrupção? Lógico que o presidente Felipe Santa Cruz é contra a corrupção. Alguém está dizendo que tem que acabar com a Lava Jato? Eu não acredito que ele tenha falado, tem que acabar. O que foi falado, pelo menos que eu vi da entrevista, teria sido no sentido do seguinte, que nós não podemos ter uma investigação permanente sobre determinado fato. Por quê? Do ponto de vista processual penal, nós temos que pegar um crime e, a partir desse crime, chegar à autoria, chegar aos criminosos. Então, é assim que deve ocorrer. O que não pode ocorrer, e aí eu imagino que deva ter sido nesse sentido que ele tenha falado, nós não podemos colocar o Carlos Carvalho ou o Leandro Amaral em investigação durante um tempo. Por quê? Costumo dizer, até se for a Madre Teresa de Calcutá
se ela tiver o tempo todo fiscalizado, vão pegar um momento, né, teriam pego um momento em que ela teria, de repente, falado alguma coisa, porque todos nós somos falhos, todos nós somos humanos. E o perigo seria nesse sentido, de repente, a investigação partir do eventual criminoso para o crime, e não do crime para os criminosos. Então, talvez a colocação tenha sido nesse sentido, com relação ao nosso presidente nacional. Mas eu acredito que ele será um grande presidente do Conselho Federal e tem demonstrado isso, inclusive, nas nomeações de todas as comissões que abrangem todo o país. E uma coisa nós temos que dizer, para advogar, para ser presidente de ordem, tem que ter coragem, e ele está demonstrando ter coragem nos posicionamentos dele. Agora, eu já tenho aí nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, estou recebendo assim, e pessoas da advocacia, eu sou a favor da Lava Jato. Todo mundo é a favor do combate ao crime. Verdade. Que se combata o crime, mas que se defenda o criminoso. E para defender é através do advogado e da advogada. Davanzo, fica à vontade para as considerações finais. Obrigado. Agradecendo mais uma vez a oportunidade, Carlos Carvalho, Leandro Amaral. Eu saúdo toda a nossa sociedade, todos os nossos acompanhantes que nos assistem nesse momento, e coloco a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, bem como a Ordem dos Advogados do Brasil também de São Paulo, à disposição para eventuais necessidades. Muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todos. Legal. E obrigado, Marcos Savoy, você que está sempre conosco aí interagindo. Quando a gente sai da transmissão e volta, pode ser que fique alguma pergunta passando ali. Ainda bem que o Davanzo estava muito atento. Obrigado, Marcos Savoy. E o Carlos Carvalho também está atento ao sorteio. Quem são os ganhadores? Sexta, o pessoal vai ficar de olho no final de semana, em que pese o ingresso tem validade durante a semana. De segunda a quarta-feira, os ingressos para assistir a qualquer filme nos cinemas da Prearte, aqui da região do ABC, tem cinemas em Santo André, São Bernardo, em Diadema, e você pode participar da nossa promoção de segunda a quinta através do WhatsApp e na sexta através do Instagram. E quem foi sorteado, as sorteadas de hoje foram a Renata Machado Mamédio e a Valéria Sandy Oliveira. Parabéns às duas, já foram contactadas pela nossa equipe através também da conta do WhatsApp. Toda sexta-feira nós realizamos, através dessa maneira, dessa rede social, a nossa interação, o nosso sorteio dos 4 pares de ingressos. Na segunda-feira nós vamos postar novamente aquela artezinha, pedi até para a Amanda colocar no ar a artezinha que nós vamos postar na segunda-feira, e vai ficar de segunda até sexta-feira por volta das 17 horas. Então até lá você pode curtir a nossa página lá no Instagram, o @Repórter Diário, e na caixa de comentários dessa artezinha você marca 3 pessoas. Aí você já vai estar participando do sorteio. Inclusive algumas pessoas postaram, comentaram que nós colocamos na última segunda-feira, né, na postagem da última segunda-feira, postaram depois do sorteio. E até a gente pede desculpas, mas vai ser colocado de novo na próxima segunda-feira para todo mundo ter oportunidade. Através do Instagram, @Repórter Diário, já curte a nossa página lá e aí espera a postagem. Faz a lição de casa. Exatamente. E de segunda a quinta é através do WhatsApp, o 999275496. Você manda mensagem pedindo para participar da promoção e depois na sequência. Nome completo, a cidade onde você está falando, o endereço de e-mail e um outro telefone de contato. Todos os dias no EDTV ou nas redes sociais do Repórter Diário, nós anunciamos os vencedores desses 4 pares de ingressos para assistir a qualquer filme nos cinemas da Prearte, nas sessões de segunda e quarta-feira. Também aproveitando, pedindo para você nos seguir no Twitter, @Repórter Diário, também no nosso canal no YouTube, youtube.com/Repórter Diário, onde o jornal e a entrevista com o Luiz Ricardo Davanzo estarão disponíveis daqui a pouco. Também nos siga aqui no Facebook, facebook.com/Repórter Diário, e todas as informações da região do ABC, inclusive a nossa versão impressa, também estão disponíveis no nosso site, repórterdiario.com.br. Boa noite para todo mundo, um grande fim de semana para todo mundo, e esperamos que sem mais tragédias, como infelizmente já vem acontecendo esse ano de 2019, Verdade. Como infelizmente aconteceu na madrugada dessa sexta, lá no Rio de Janeiro, com o pessoal do Flamengo. É isso aí, como diz o pessoal, sextou. Obrigado Amanda, obrigado Davanzo, obrigado Carlos Carvalho, o Ayrton, a Socorro, a Flória, o Pedro, Jorge Garcia, você que está no outro lado, na telinha, na telona, todos os dias o nosso conteúdo. Compartilha, avisa os amigos. Obrigado pessoal, é o conteúdo aqui do ABC. Até a próxima.